Olá, pessoal! Talvez a Europa seja o satélite mais famoso de Júpiter. Qualquer pessoa, mesmo com pouco interesse em astronomia, certamente já ouviu falar dos oceanos da Europa. Mas como exatamente descobrimos isso? E o que tem mais de interessante sobre a Europa? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. Você pode descobrir tudo sobre isso nesse vídeo. Então, hora de começarmos! Um planeta pequeno e entediante. Europa foi descoberto por Galileu em 1610 juntamente com outros satélites galileus de Júpiter. Dos 4 esplêndidos satélites que incluem esse planeta, Io, Calisto e Ganimedes, Europa é o menor. Esse planeta tem um raio de 1.560 quilômetros e uma superfície de 30,6 milhões de quilômetros quadrados, um pouco maior do que o continente africano. Por mais de 3 séculos após a descoberta de Europa, poucas informações estavam disponíveis sobre esse satélite. Somente características básicas eram conhecidas, como a distância média de 670 mil quilômetros de Júpiter. Em relação à distância de Júpiter, Europa está mais distante que Io e mais próxima que Ganimedes e Calisto. Europa leva 3 dias e meio no tempo terrestre para completar uma órbita ao redor de Júpiter, sempre com o mesmo lado em direção a Júpiter. Na verdade, Júpiter aparece como uma grande mancha no céu da Europa e, apesar de não se mover, ela muda de fases. No passado, ninguém estava tão interessado em Europa como agora, e nada se sabia sobre os oceanos desse satélite. Se existe vida em Europa ou não, hoje em dia é um tema comum nas discussões, mas na época ninguém fazia essas perguntas. Europa era muito pequena para manter uma atmosfera e claramente estava muito longe do Sol. Isso significa que a temperatura da superfície desse corpo celeste é muito baixa, nunca passando de 110 Kelvin ou 163 graus Celsius negativos. Vamos avançar um pouco mais aqui. Ainda hoje, ninguém duvida que não haja possibilidade de vida na superfície de Europa. A superfície da Europa não é apenas fria, mas também impossível de respirar e exposta a radiação muito forte. Isso porque Júpiter tem uma magnetosfera poderosa que gera cintos de radiação. Cintos de radiação também estão presentes na Terra, mas Júpiter emite uma radiação mais forte em uma área muito mais ampla. De qualquer maneira, todas as discussões se a Europa poderia ser habitável ou não estão limitadas ao oceano, que fica entre 10 e 30 quilômetros abaixo da superfície. No entanto, até os anos 70, a existência de um oceano não era apenas desconhecida. Mesmo se os astrônomos da época de alguma forma tivessem conseguido confirmar a existência dos oceanos, eles não teriam tido nenhum interesse. Na verdade, naquela época, pensava-se que a vida só poderia existir onde houvesse luz solar. Mas, ao contrário, a superfície da Terra claramente não permite a passagem da luz solar. Resumindo, Europa era menos interessante para os especialistas do que os outros satélites de Júpiter. Mesmo assim, foi um grande erro pensar nele como um planeta entediante, como demonstram as primeiras missões de pesquisa espacial. Pesquisas iniciais. A primeira sonda espacial a se aproximar de Europa e transmitir imagens para a Terra foi a Pioneer 10, em 1973. Um ano depois, a Pioneer 11 visitou a Europa. A qualidade da imagem era ruim e não havia muita informação disponível, mas algumas das informações surpreenderam os cientistas. Por exemplo, foi descoberto que a superfície de Europa é quase plana. De fato, aqui quase não há montanhas, apenas colinas com menos de centenas de metros de altura. As razões para isso não ficaram claras. Alguns anos depois foi feita uma descoberta científica que, embora não tenha relação direta com a Europa, influenciou a opinião dos cientistas sobre a Europa. Em 1977, os oceanógrafos estavam investigando as águas profundas do Oceano Pacífico. Eles observaram um grupo incomum de organismos que vivem em torno dos respiradouros hidrotermais no fundo do mar, conhecidos como fumarola negra. Apesar da falta de luz solar, pequenos organismos como crustáceos e moluscos estavam se reproduzindo ali em grande quantidade. As bactérias sustentavam a vida desses organismos.
As bactérias oxidavam o hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio, que eram abundantes em torno das fumarolas negras para produzir substâncias benéficas. Foi assim que os cientistas descobriram pela primeira vez que a vida, incluindo os organismos multicelulares, podem viver muito bem fora do alcance da luz solar. Ou seja, a energia pode ser fornecida mesmo no subsolo. 2 anos depois dessa descoberta, em 1979, a famosa Voyager visitou a Europa. A Voyager conseguiu obter imagens de melhor qualidade da superfície do que a Pioneer. Também transmitiu uma grande quantidade de dados geológicos. Foi justamente nessa época que se levantou a hipótese de que poderia haver um oceano sob a Europa. Na verdade, as provas foram coletadas pela Voyager. Primeiro descobriram que a superfície de Europa é muito lisa e feita de gelo novo e puro. Isso indica que a água flui regularmente para fora da superfície. É claro que essa água vem de algum lugar mais profundo. Em seguida, foi descoberto um padrão de listras na Europa. São semelhantes às fissuras que ocorrem quando o gelo na superfície do solo é pressionado pela água. E depois, os cientistas notaram formas únicas chamadas de lenticular ou sarda. São manchas irregulares e escuras que ocorrem quando o gelo mais quente se eleva das profundezas da crosta, ou, inversamente, quando o gelo mais frio se afunda. Para que esse processo aconteça, deve haver alguma fonte de calor que aqueça esse gelo nas profundezas do satélite. Por exemplo, calor no interior do satélite ou atividade da placa que pode ser causada pela gravidade de Júpiter. Mas se há gelo quente, nos padrões da Europa, é claro, e em algum lugar lá embaixo, não deveria existir água na forma líquida em áreas ainda mais profundas e mais quentes? Portanto, os cientistas relacionaram as informações sobre os oceanos da Europa com a informação de que a vida pode sobreviver sem a luz do Sol, apenas com o calor do interior do planeta. Assim, Europa rapidamente se tornou um dos alvos prioritários como local candidato para a busca de vida extraterrestre no sistema solar. Além disso, nessa época já havia sido estabelecido que não havia vida em Vênus e que em Marte só poderiam ser encontradas bactérias que tivessem sobrevivido milagrosamente. Novos dados e futuros planos. Depois disso, a Europa foi investigada pelo telescópio espacial Hubble e pela sonda espacial Galileu. Os cientistas conseguiram muitas informações novas, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Especificamente, ainda não se entende totalmente por que os oceanos de Europa permanecem líquidos por bilhões de anos. Talvez seja devido a desordens gravitacionais causadas pela atração gravitacional de Júpiter. Os efeitos da gravidade dos planetas gigantes não podem ser subestimados. Por exemplo, Io é literalmente virada pela gravidade de Júpiter, causando constantemente erupções vulcânicas. Europa está mais longe do que Io, mas não deixa de ser afetada pela atração gravitacional de Júpiter. Há vários projetos para investigar mais Europa. Em particular, há uma proposta para derreter e cavar a crosta de Europa usando pequenos robôs de natação, chamados cryobots, e enviar hydrobots, dispositivos especializados em pesquisa marinha para o oceano. O maior problema é o risco dos oceanos de Europa serem contaminados por micro-organismos da Terra. Outro problema é que a perfuração na própria crosta é muito difícil. Isso porque é necessário perfurar o gelo com maior espessura do que o comprimento do famoso poço superprofundo da Península de Kola. E assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. A resposta para a pergunta se existe vida em Europa deve ser buscada de agora em diante. No entanto, também deve ser considerado que os oceanos de Europa sofrem alta pressão e que as condições são extremamente severas. É improvável que encontrem vida inteligente, mas há uma boa possibilidade de encontrar algumas algas marinhas interessantes. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva e curta o nosso canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Quanto mais pessoas ajudar, mais o canal se desenvolve e podemos carregar mais vídeos novos para você. Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!
Tchau, tchau.